Salve, salve, galera! Mais um dia estamos aqui com essas presenças ilustres para continuar sobre o que nós já vínhamos falando. E da última vez falamos, né, sobre os dons, a importância dele, né? Se os dons ainda são atuais, se eles foram extintos, qual eram as importâncias dele. E hoje estamos aqui mais uma vez com as ilustres presenças Gabriel Felipe, Matheus Bulhões e eu aqui, né, o coadjuvante, para dar prosseguimento com esse assunto que é tão amplo, extenso. E hoje nós vamos falar especificamente sobre cada um. Então já prepara aí o seu mindset, que coisas boas virão. Então, Gabriel Felipe, qual a sua deixa inicial aí pra gente entrar? Dizer que eu estou muito feliz, é um tema que eu gosto bastante. E vamos para cima, a gente tem muita coisa para falar. Matheus hoje vai gastar aquele caderninho dele que ele preparou com tanto amor. Fala aí, Matheus. É mentira dele, pessoal. Anotei bastante coisas aqui para passar para o pessoal. Espero novamente ajudar. E vamos para cima aí, vamos aprender um com o outro. Eu estou aqui do lado do professor de história aqui, Gabriel. E vamos lá. Então, vamos lá, galera. Semana passada, outras semanas atrás, como falamos, já damos na nossa guisa introdutória a respeito dos dons. E os dons ainda é um pouco uma polêmica no meio cristão, né? Como a gente discorreu na última gravação. E nessa proposta hoje da gente falar um pouquinho aqui sobre cada um, vamos seguir o texto de 1 Coríntios 12, sobre... na Bíblia é relatado, né, alguns outros dons a mais, como foi falado lá em Efésios, sobre os dons mais ministeriais. E em Romanos, Paulo também fala sobre o dom da caridade, se eu não me engano. Então, existem outros dons além dos 12. Mas como os 12 são os mais falados, aqueles que geram mais confusão... Dos 9, perdão. 12 é o capítulo. O capítulo do Romano. De Coríntios. Como os 9 são os mais falados, são os que causam um pouco mais de confusão, né, na mente das pessoas, hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um deles. E o primeiro que é mencionado é a palavra de sabedoria. Então, antes, Léo, acho que a gente só tem que dar uma recapitulada no que a gente falou da última vez, para quem não conseguiu ouvir o nosso último episódio, corre lá no nosso canal. Talvez você já esteja no nosso canal, né, assistindo esse episódio. Mas no episódio anterior a gente falou sobre a continuidade dos dons. Nós cremos que os dons eles continuam para os dias atuais. E aí, por conta disso, a gente pode observar esses textos para a nossa vida nos dias de hoje. Interessante que, até um ponto que a gente citou alguns textos, né, que mostram ali que os dons eles são importantes, que eles são até que Cristo venha. Só que um dos fatos de nós acreditarmos na continuidade dos dons é o fato de nós sermos protestantes. E nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e toda a Bíblia é inerrante. Então não existe nenhum capítulo da Bíblia ali, especificamente no Novo Testamento, que não exista aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. Então, se nós crêssemos que os dons cessaram lá para a época da igreja do Novo Testamento, nós teríamos que pensar que 1 Coríntios 12 não precisaria ser lido para nós hoje. Né? A gente não precisa desse texto, porque não é para os dias de hoje. E a gente crê assim. E aí, partindo agora do pressuposto de que todo mundo já sabe que a gente crê que os dons são para os dias atuais,
Antes de você até falar sobre os dons, eu acho que faz sentido a gente olhar o versículo 1º do capítulo 12, que Paulo fala assim: quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não sei como é que está a versão de vocês aí, mas Sim. acho que, de fato, a primeira coisa antes da gente falar sobre os dons espirituais, por que a gente está falando sobre esse tema? Porque Paulo disse que ele não queria que nós fôssemos ignorantes sobre isso. Ou seja, ele não queria que a gente deixasse esse assunto cair no esquecimento, mas ele queria que a gente tivesse domínio sobre esse tipo de assunto. Então, esse é já o principal ponto de a gente ter atenção. Se Paulo falou que não quer que ninguém ignore, que ninguém se esqueça, que ninguém repudie esse assunto, a gente precisa dar uma olhada sobre ele. E aí acho que tem até algumas categorizações que as pessoas falam, né? Os dons de fala, os dons de poder, sabe? Os dons de revelação. São as formas didáticas. Né? São as categorias. Não sei se vocês querem categorizar, vocês querem um por um. O que vocês preferem? Eu separei de forma didática, mas... Um por um, você fala? Você categorizou? Categorizei em forma didática. É o dom de revelação, dom de poder e dom de cura. Tá, então, dons de revelação, dons de poder e dons de... Cura? Não. Fala, né? Dons de revelação, dons de poder e dons de fala, né? A gente pode categorizar assim. Segue aí, Léo. Era só para dar uma... Então, os dons, né, eles são divididos didaticamente, né, eles são divididos em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e dons de fala. Né? Isso. E nós vamos discorrer um pouco sobre cada um, o que a gente pensa a respeito, o que é debatido entre os irmãos de outras denominações. E os primeiros que a gente pode abrir já começando a falando sobre os dons de revelação, que é um dos que geram mais polêmicas. E às vezes falta muito discernimento das pessoas em lidar com ele, como a gente falou na última gravação, que a gente em parte conhece, em parte a gente profetiza. Então são dons que por vezes são usados de forma equivocada, acontecem muitos erros. E o primeiro que é citado é a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, né? Entendemos como uma revelação seguida de conselho. Mas antes da gente continuar sobre o que o Léo está falando, da palavra de sabedoria, por que vocês acham que a gente poderia categorizar a palavra de sabedoria? Acho que são os 3, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, né? Esses são de revelação. Por que a gente poderia categorizar como dons de revelação? Talvez porque eles estão ligados a um conhecimento sobrenatural de algo que não se pode saber de maneira humana, né? Então, os 3 dons aqui que eu falei, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, são 3 dons que têm a ver com o recebimento de conhecimento ou de conselho, ou o conhecimento de alguma coisa que, de maneira humana, a gente não conseguiria saber. E aí o Léo está falando aí do palavra de sabedoria. Foi interessante, você falou que como é que é? A revelação seguida de um conselho? Seguida de conselho. A palavra de sabedoria, né? Subentende-se que ela é uma coisa mais futurística. Deus derrama uma revelação para alguém sobre determinado algo ou pessoa, e Deus não só revela, ele também fala tudo o que ele dá o caminho das pedras junto daquilo que foi revelado. É importante falar que essa sabedoria não é a mesma sabedoria lá de Salomão, que era uma sabedoria para um governo, né, para questões políticas e questões ali de sociedade, e que a gente precisa procurar esse tipo de sabedoria. Não é a mesma sabedoria ali de Tiago, que Tiago fala, né, quem quer sabedoria peça a Deus, que dá sem medida. Essas sabedorias, que a Bíblia fala, né, tanto a de Eclesiastes quanto essa de Tiago, são sabedorias que estão ligadas a questão de você conseguir receber de Deus uma capacidade
de conviver bem em sociedade, de ter uma ideia para um negócio, de fazer coisas aí que estão bem relacionadas ao seu desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento da sua família, da sociedade de maneira geral, como Salomão fez. Mas a palavra de sabedoria, ela contém uma questão mística que assim pode também reverberar para coisas da vida, mas é uma revelação de Deus, a gente recebe de Deus uma mensagem e o conselho sobre isso. Por exemplo, semana passada, quando a gente estava conversando sobre isso, o Mateus deu um exemplo de alguém que pode ter recebido uma profecia, né? E aí, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. E geralmente quando Deus fala sobre o futuro de alguém, né, no caso da profecia, geralmente a profecia ela sempre contém a palavra de sabedoria, porque Deus não só revela o que está acontecendo, mas Ele revela a maneira como você precisa lidar, entendeu? Por exemplo, Mateus, eu estou te chamando para fazer isso, isso, isso. Mas para isso você precisa orar, você precisa jejuar, entendeu? Buscar a minha face. Sempre elas são palavras seguidas de conselho, né? Você concorda com essa... Claro, com certeza. Na verdade, já tinha falado o que eu ia falar que você já tinha até falado, né? Que a profecia tem uma relação com a palavra de sabedoria. Que a palavra de sabedoria ela fala muito relacionada ao futuro. Tanto que geralmente é direcionada para cargos na igreja. E pessoas que exercem cargos, como o Léo falou que quando Deus vem fala sobre o seu futuro, só que Ele te dá já a direção, já o que você deve fazer para alcançar aquele objetivo que Ele te mostrou. Que a gente fala que a gente sabe que o dom de revelação é propriamente um vislumbre sobre um pequeno vislumbre sobre a sabedoria de Deus ali. Que a gente sabe que Deus está no nosso futuro ao qual a gente não sabe. Eu diria que a palavra de sabedoria ela se confunde muito com a de conhecimento, sim, né? Isso. Sim. Eu, particularmente, como que eu divido isso? Eu diria que a palavra de conhecimento ela só está ligada ao conhecimento de algo presente ou passado. E a palavra de sabedoria ela sempre vai estar ligada ao futuro. Sabe? Por exemplo, às vezes você chega lá na igreja e fala assim, Deus fala, eu conheço o coração, sei que você tem chorado, sei que ontem você estava assim, assim, assim. Hoje você veio para cá dizendo isso, isso, isso. Isso é a palavra de conhecimento. Mas a sabedoria sempre vai ser um conselho futuro. Entendeu? Como você tem que agir daqui para frente, como você vai agir, o que você pode fazer, o que você pode mudar, né? Acho que talvez essa seja uma distinção interessante. E a palavra de conhecimento, né, ela é uma coisa revelada por Deus, mas ela também exige uma atitude, né, da parte da pessoa que está recebendo algo. Porque Deus, quando Ele revela algo, Ele não revela porque Ele é fofoqueiro. Não, Ele quer que a pessoa, né, que esteja recebendo também tome uma atitude em cima daquilo que ela está recebendo. Que a gente tem essa mania, né, de Deus revelou algo e a gente ficar naquele conformismo, né? Pô, beleza, Deus está comigo e tal. Mas não, Deus revela para que você tome uma atitude em cima daquilo. E a gente tem exemplos práticos na Bíblia, como quando Saul ele se esconde quando ele ia ser eleito. Deus derrama a revelação para cima do profeta. E o profeta, depois que recebe, ele vai lá no lugar onde Saul estava para buscar Saul. Além desse exemplo, também tem... A gente tem um exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus fala assim, mulher, cadê seu marido? Ele pergunta. Aí ela fala, eu não tenho. Aí ele fala, com palavras de conhecimento, bem disseste, porque nenhum dos que você tem são teus. Conhecimento sobre algo que ela vive ou que ela já viveu, sempre no passado. Entendeu? E depois disso ela vai, sai, volta para Samaria contando sobre Jesus. Além disso, ainda tem um outro exemplo no Velho Testamento ainda que está me falhando aqui. Mas, enfim, esses dois exemplos já são... Tem vários. Eu diria que Jesus operava muito em palavra de conhecimento. E você percebe, muita gente fala ali, ali é a divinização de Jesus.
Claro, Jesus era 100% Deus também, além de ser 100% homem. Mas eu entendo que Jesus operava pelos dons do Espírito a partir de uma dependência do Espírito Santo, e não pelo fato dele ser Deus. Porque você percebe que em alguns momentos os fariseus, os publicanos, eles tramavam contra Jesus e Jesus não sabia. Mas em alguns outros momentos, a Bíblia fala que Jesus é como se ele lesse o pensamento daqueles caras, né? Tipo assim, Jesus falava uma coisa e alguém pensava assim, ele faz isso pelo espírito dos demônios. Eles conversavam entre si. Aí Jesus sabia o que eles tinham conversado e respondia alto aquilo que eles falaram no secreto. Ou seja, o Espírito Santo dando para Jesus a palavra de conhecimento sobre aquilo que estava acontecendo naquela ocasião específica. Então, palavra de sabedoria. Jesus com Pedro. Jesus chega para Pedro e fala assim, eu o farei um pescador de homens. Ou seja, é uma sabedoria, uma palavra de um futuro daquilo que ele vai viver, né? Então, Jesus o tempo todo... a palavra de conhecimento. Jesus o tempo todo operava com isso. Jesus com aquele discípulo. Caramba, me ajuda a lembrar dele. O que é o... Que Jesus fala que ele é um discípulo onde não há dolo. Tem um discípulo que estava debaixo de uma figueira, né? E aí Jesus... Felipe, André, não. Felipe... Não, esqueci o nome dele. Caraca, também. Mas ele estava debaixo de uma figueira e Jesus fala assim, eu te vi debaixo de uma figueira. O cara, caramba, você verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí ele falou, porque eu falei que você estava debaixo da figueira, você crê que é o Filho de Deus? Não? Natanael. Então é um outro exemplo de palavra de conhecimento onde Jesus operava, né? Então, e aí o texto da mulher samaritana, não sei se vocês conseguem achar aí, mas ele é um exemplo claro, a gente consegue ver palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Mulher samaritana. É ao vivo, gente, segura aí. João 4. Deixa eu ver se o texto de João 4 tem os exemplos que a gente precisa. João 4, conversa com a mulher samaritana. Aí lá no final... Jesus declarou, sou o Messias, eu que estou falando com você. Versículo 27, né? A mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem. Então saíram da cidade, foram onde ele estava. Peraí. Colheita, verdade, o texto de João 4, não sei se ele tem um detalhe. Acho que é o versículo 17, não? Isso. 17 e 18. Jesus fala, a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui e tirar água. Ele disse, vai, chama o teu marido e volte. Aí ela fala, versículo 17, eu não tenho marido. Aí ele, você falou corretamente que não tem marido, porque você já teve 5 palavras de conhecimento, né? E o homem com quem você tem agora e vive não é seu. O que você acabou de dizer é verdade. Aí ela, Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, já está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus revela o futuro, né? Já. Vai chegar um tempo que vocês não vão adorar nem aqui, nem no monte, entendeu? Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então aqui a gente vê um exemplo claro, né, dessa operação dos dons através da vida de Jesus. E um texto só já está os dois, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Exatamente. Um texto só. E acho que vocês têm mais alguma coisa para falar desses dois? Porque tem o discernimento de espíritos também, né? Sim. Eu ia falar sobre ele. Tendo, né, falando agora sobre o outro dom, né, que a gente botou três classes didáticas, e nessas 3 são 3 dons em cada uma, e outro que é configurado como um dom de revelação, né, também é o dom de discernimentos de espírito. E é um dom bem polêmico, bem embaçado assim na mente das pessoas, né? O dom de discernimento de
espírito, ele serve só para você ver demônios, ou também você vê anjos, ou você tem outras revelações do espírito? Discorre um pouco isso aí pra gente, Gabriel. Eu diria que o discernimento de espíritos, você vê que não é de espírito, é de espíritos. Então pode ser espíritos bons e ruins. Mas eu diria que as pessoas se confundem, o pessoal da igreja, geralmente, os mais pentecostais, eles chamam de visão. Eu tive uma visão. Só que a Bíblia a Bíblia não fala sobre dom de visão. O discernimento de espírito é esse dom, que dá a gente a capacidade de ver coisas sobrenaturais. Pode ser anjos, demônios, principados, potestades, mas pode ser sonhos, né? Aí, por exemplo, Daniel e José operavam muito em torno de sonhos, mas pode ser também a capacidade sobrenatural de perceber se algo que está acontecendo vem de Deus ou não. Às vezes um relacionamento que você está para começar, às vezes alguém que chega na igreja para pregar e que na verdade ela está ali sendo usada pelo diabo, entendeu? Para dar falsos ensinos. E o discernimento de espírito vai te ajudar, né, a entender essas questões e diferenciar. E também ele dá a capacidade de, como você falou, de ver e também de ouvir coisas dos reinos espirituais. Aí existem muitas pessoas também que acabam confundindo em relação ao discernimento de espírito. Quando pessoas chegam a falar, eu ouvi tal coisa do reino de espiritual. Aí tem pessoas que até falam, não, você está com o demônio. Você está ouvindo coisas... Mas discernimento de espírito, assim como você falou, você consegue discernir um espírito que vem de Deus e também um espírito diabólico. Ver, ouvir e ali na hora perceber que se é de Deus, a origem também da onde está vindo esse espírito, como você deu o exemplo também de quando uma pessoa vai pregar, entendeu? E a origem daquela palavra que a pessoa está lançando ali na igreja, que tem pessoas ali que estão necessitadas. Então, para não haver mais essa confusão, o pessoal que está ouvindo, pessoas que chegarem a falar que ouviu coisas sobre o reino espiritual, isso é discernimento de espírito também. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu aqui na igreja. Eu lembro de uma vez, uma ocasião, era um culto de meio de semana, acho que era uma terça, e aí tinha um rapaz aqui na igreja, que ele era tipo um visitante, né? Ele estava lá de fora. Aí ele conversando com o pessoal numa boa, canta uma música pra mim, canta um louvor pra mim e tal, eu sou desviado, não sei o quê. E o pessoal cantando, trocando uma ideia com o cara como se nada tivesse acontecido. De repente o pastor chega, o pastor Miguel chegou e já botou a mão nele e o cara, caiu endemoniado. Eu falei, caraca... Todo mundo olhou assim assustado, mas o rapaz estava conversando com a gente aqui agora. Mas Deus, como deu esse dom para o nosso pastor, né? O pastor olhou para aquele jovem, viu que ele estava, na verdade, quem estava ali operando através dele era um demônio. E aí Deus usou ele para poder expulsar aquele demônio. Uma história que eu nunca contei. Foi assim que eu conheci o nosso pastor. Eu tive uma colega, né, de escola, que a mãe dela estava tendo um quadro muito grande de depressão. E aí, foi assim que eu conheci o pastor Miguel. Eu não era daqui ainda, mas essa minha amiga, ela passava por muita dificuldade na família dela, porque ela foi a primeira cristã da família, e de repente a mãe começou a sofrer um quadro de depressão, de crise de ansiedade, síndrome do pânico. E aí, até que aconteceu uma ocasião onde a mãe dela surtou, e aí ela foi pra rua, lá no Lote 15, né, na altura do Almeida Barros, e tentou se matar, se jogar na frente dos carros. E todo mundo achando que ela estava tentando se matar por conta de depressão, até que, não sei se o pastor Miguel estava passando, se chamaram ele, mas ele percebeu que aquilo era um demônio, ele orou por aquela mulher no meio da rua, ela manifestou, parando os carros, tudo lá, todo mundo, e aí expulsou aquele demônio e aquela mulher voltou para casa. E as pessoas achando que ela queria se matar por conta só da depressão, não sabia o quadro que ela tinha ali. Na verdade, o pastor Miguel conta também de várias... Ele me contou esses dias que quando ele trabalhava em comércio, ele sentando assim para atender uma mulher, a mulher, eu vim comprar um colchão, que ele trabalhava na Casa de Bahia, né? Vim comprar uma cama, uma televisão. Aí a pessoa sentava na mesa assim, aí ele olhava para a pessoa e falava assim, baixinho, né? Para não... em nome de Jesus saia. A pessoa, ali mesmo, manifestava, ali mesmo saía. E essa é a importância da gente perceber. Eu lembro que a minha primeira experiência com esse dom, eu era adolescente, e eu entrei na igreja, eu olhei para uma mulher que estava lá na igreja antes do culto começar, e eu senti uma coisa muito ruim dentro de mim. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse discernimento. E aí quando eu olhei para ela, eu sabia que não era ela que estava ali.
E aí quando eu olhei pra ela, ela começou a passar mal. E aí ela falou que ia embora da igreja porque não estava se sentindo bem. Só que eu era adolescente, ainda não entendia. E aí eu fui pegar uma água, alguma coisa assim. Quando eu voltei, ela já estava manifestando ali na porta da igreja. E aí eu falei, caramba, eu sabia que ela não estava sozinha, entendeu? E é uma ferramenta importante, né, pra gente não ser enganado, né? Muito importante. Sim. E esse é um tipo de dom que a pessoa ela tem que estar muito na guia, ela tem que ter vida no espírito mesmo, porque normalmente se a pessoa ela não soubesse fortificar, ela começa a ficar meio zureta com as coisas que ela presencia, né? Porque as experiências são muito fortes. Eu também já tive algumas experiências, né, com esse dom e, cara, experiência assim de o corpo ficar paralisado, de coisas fortes, assim, tu vê que é coisa espiritual, não é coisa carnal. E por vezes, assim, quando principalmente até botando agora o assunto batalha espiritual junto, quando você, que uma coisa também que atrelada à outra, né? Quando você entra assim, né, numa guerra espiritual por causa do discernimento de espírito, o clima muda, o ambiente muda, às vezes para todo mundo tá ali, ó, normal, mas você tá naquele peso ali, naquele peso, sabe que tem que tomar cuidado que qualquer atitude errada as pessoas podem te interpretar mal. Então é um dos dons assim mais fortes e mais complexos de se lidar. Muita gente corre desse dom por conta dessas questões, mas também tem os fatores bons, né? Assim como existem pessoas que têm essa experiência, você pode ter experiência com questões, com coisas espiritualmente, né, boas, né? Mas antes até de dar um exemplo disso, um exemplo bíblico, como a gente está usando exemplos bíblicos, é aquela mulher que Paulo lá em Atos, Sim. Não sei se é Atos 6, acho que Atos seja, né? Paulo ia pregando e ela estava elogiando Paulo, gritava que Paulo, caramba, homem de Deus, isso é a palavra verdadeira. E aí Paulo vira para ela e fala assim, eu te repreendo, Satanás. A mulher vai cair para você, Atos 6 não, que Atos 6 Paulo ainda não se converteu, né? Não é Atos 6 não é Atos 6. É 16. Eu preciso dar uma olhada, mas eu sei quem acha. E aí o Paulo expulsa o demônio daquela mulher e ela estava falando muito bem dele, entendeu? Falando que ele estava falando era verdade, mas ele sabia que aquilo ali não era de Deus. Mas a importância desse dom, embora tenha essas experiências com as questões espirituais relacionadas aos demônios, ao diabo, enfim, as questões das trevas, também existem experiências com esses dons, né, que está ligado a questões celestiais, né? A visão de anjos. Tem gente que já teve a visão do próprio Cristo, né? Às vezes Jesus aparece para algumas pessoas. Um dos fundadores aqui da nossa igreja, que foi o pastor Altivo, o falecido pastor Altivo, ele teve essa experiência de Jesus aparecer para ele no quarto dele. Então, eu uma vez saí para correr na pandemia e já contei isso aqui na igreja. E aí eu voltando em casa, quando eu cheguei na minha rua, era por volta das 10 e pouco, 11 horas da noite. Quando eu olhei pro alto, assim, eu senti que eu estava sendo observado, sabe? Senti uma presença diferente. E aí, quando eu olhei para cima, eu vi um anjo do Senhor, assim, sobrevoando. E aí, quando eu parei, aí eu olhei assim, fiquei andando e olhando assustado, né? Falei, gente, o que é isso que eu tô vendo? Eu confesso que no começo eu achei até que fosse um alienígena. E aí, quando eu parei no portão da minha casa, eu olhei, eu vi as asas dele assim. E aí ele passou, voou como se fosse um raio, sabe? E foi embora. E aí o Espírito Santo falou assim na minha mente, na mesma hora, aquele testemunho interior, o texto que fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temam e os livram. Ou seja, o anjo do Senhor está me acompanhando até em casa, entendeu? Porque essa é uma dessas funções. Então existem boas experiências que a gente pode ter com esse dom também. Existem ótimas, tipo, eu mesmo tive uma em casa, passando por um momento difícil, eu sozinho em casa, com um quadro de ansiedade e já estava indo para níveis fortes até que um belo dia, não vou contar a história toda aqui para não ser longo, eu
dormindo e começou a acontecer, né, uma guerra espiritual em volta. E eu vi ali que, naquele dia, eu vi que Jesus se revelou de uma outra forma para mim, né, e eu consegui sentir a presença de anjos por volta do meu quarto e que escutava demônios caindo. Então, assim, naquele momento foi uma experiência boa, porque minha alma ela se regozijou de alegria sabendo Legal. que Jesus estava ali comigo. Legal. Então, assim, tem as partes ruins e tem as boas também. Por isso que Paulo fala para buscarmos o discernimento de espírito também, em alguma das passagens. E ele bota esse dom como um dom importante. Ele fala porque é importante para a gente não cair no ensino dos falsos mestres, né? Naqueles que são os lobos, né? Que se vestem em peles de ovelhas, mas que na verdade o objetivo deles ali é destruir o corpo de Cristo. E muitas igrejas se destroem, muitos pecados acontecem na igreja onde não existe arrependimento de pecados, não existe contrição de coração, e as pessoas estão lá fazendo as coisas na igreja como se nada tivesse acontecido. E a existência desse dom na vida da igreja faz com que a igreja perceba que, às vezes, as coisas não estão sendo levadas com santidade, entendeu? E isso, muitas vezes, atrapalha o trabalho da igreja que está acontecendo. E Deus, ele quer que a sua igreja ela tenha esse dom para que ela possa afastar essas situações, para que o pecado ele seja exposto, mas o pecador seja tratado, ele se arrependa e ele seja salvo também. Então a gente precisa buscar esses dons para que a igreja não seja enganada, né? Só falando como vocês deram testemunho de vocês, eu lembrei de um aqui também, em 2017, dia 15 de agosto de 2017. Foi uma data que me marcou bastante, que foi o nascimento da... Eu falo nossa filha, ela é primeiramente filha de Deus. Foi exatamente, eu lembro até a hora, foi meia-noite, ela nasceu 00:10. Quando a Karen chegou, né, no hospital, né, que foi daqui de Belfort Roxo para Benfica, a gente sabe que é muito longe. Eu não vou contar detalhes porque é muito grande, só para não tomar muito tempo. Aí chegamos lá no hospital, a médica já tinha falado para minha esposa que como a placenta dela já tinha se desfeito e a nossa filha ela tinha 24 semanas de vida ainda. Aí ela falou para Karen que a Ari ela já estava morta. Aí eu entrei em desespero, porque a Karen já tinha sangrado bastante. Aí eu desci para assinar um termo de responsabilidade para a Karen fazer a cirurgia. E quando eu voltei, a Karen já não estava mais dentro da sala. E só via aquela poça de sangue. Eu entrei em desespero. Aí o que eu fiz na hora? Eu ajoelhei no meio do corredor, assim, de frente para a sala de cirurgia. Eu ajoelhei no meio do corredor, comecei a orar, chorando bastante. E orando. O Espírito Santo na hora. Ele botou a mão assim no meu ombro. Eu senti a mão dele no meu ombro. Caramba. E ele falou pra mim, fica calmo, eu tô cuidando de tudo. Ali naquele momento, pra gente ver como é bom a gente ter o discernimento de espírito, né? Ali naquele momento, a minha fé, ela aumentou mais ainda. Tanto que todas as vezes quando os médicos vinham falar com a gente, que os médicos, primeiro eles deram 4 horas de vida, depois deram mais 24 horas, depois deram 48. Quando eles vinham falar comigo, eu sempre falava assim pra eles, quando Deus faz um milagre, Ele nunca faz pela metade. Ele faz por completo. Tendo a certeza que o Espírito Santo tinha falado comigo naquela noite. Aí passava o tempo, eles sempre falavam que a Maria não ia andar, não ia enxergar, que a Maria ela ia ter alguns problemas psicológicos. E eu sempre falava a mesma coisa, tendo a certeza daquela noite que o Espírito Santo tinha falado. E hoje, como vocês sabem, Maria está aí correndo, fala pra caramba, em casa prega. Como é importante nós termos o discernimento do Espírito, ter a certeza que o Espírito Santo está falando conosco, ter a certeza de que aquilo está vindo de Deus ou não. É uma coisa que eu aprendi naquele dia, para que nós possamos ter, viver na base de oração. É jejum e oração. Se não nós tivermos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, com certeza nós vamos ser enganados. É o que o anticristo vai fazer no fim dos tempos, né?
Aquelas pessoas que não tiverem essa vida de oração, jejum, para não adquirir... Não tem esse discernimento, né? Isso. Porque o anticristo estará operando em milagres e maravilhas também. Então, se você não tiver o discernimento de que aqueles milagres eles não procedem de Deus, aí, meu filho... E assim, uma coisa importante também, eu não quero demonizar a política, porque nós somos seres políticos, e faz parte do nosso papel enquanto cristãos. Nós sermos cidadãos, de nós exercermos o nosso voto, de nós sermos críticos aos governos, né? Mas também de nós obedecermos os governos, porque isso é um mandamento de Deus. De nós orarmos, levantarmos mãos santas, como Paulo fala a Timóteo, para as autoridades. A gente tem um papel civil, de nós pagarmos o nosso imposto, né? Jesus fala, dê a César o que é de César. Mas nós precisamos entender que se o mundo jaz no maligno, existe um espírito da época que opera. O espírito da época, ele vai operar nos filhos da desobediência, né? Então, e Paulo fala sobre isso. Então, a metrópole, né, a polis, né, que é a política, vem desse termo, né, de cidade, ela é governada por principados e potestades. Por mais que existam cristãos, né, inseridos no contexto político, o mundo, a estrutura, o sistema, ele é maligno. E o mundo, ele jaz nisso. E o discernimento espiritual, ele é importante para que o cristão não caia na idolatria política também. Ele entenda que, embora existam bons políticos, porque existem pessoas que são vocacionadas e que fizeram um bom trabalho, e fazem também, embora essas pessoas façam, ele ou ela não é o salvador ou a salvadora da pátria. Isso não existe. A resolução dos problemas na nossa sociedade está em Cristo Jesus. Paulo fala, né? Cristo Jesus é a esperança da glória. Então, só quando Cristo voltar é que os problemas da nossa sociedade vão se resolver. Por quê? Porque o grande problema da nossa sociedade é o pecado. O problema estrutural da humanidade não é porque fulano de tal rouba por causa da corrupção. Tudo isso, se você olhar, se você botar uma lupa assim e ampliar para entender o problema, é pecado. É a ganância, é a hipocrisia, é a lascívia, é a prostituição, é o egoísmo, é a inveja. Tudo gira em torno do pecado. Então, o discernimento de espírito, ele também é importante para que a gente não trate figuras políticas como figuras messiânicas. O nosso Messias é o nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente, nós vimos no ano de 2022 um cenário de um envolvimento escuso de várias igrejas evangélicas dentro da política, de fazer culto em apoio ao candidato, de botar político para falar no meio do povo de Deus. E aí se tornou uma guerra, né? Não tem como a gente acaba tem que entrar nesse tema, de que se você não apoia esse comportamento, você é do outro lado que está contra a igreja. Não sou do outro lado contra a igreja. Só que político na casa de Deus não pega microfone para falar. Político na casa de Deus não mas é evangélico. Ok, você é evangélico. Então, se você é cristão, você vai sentar aqui e vai assistir o culto igual todo mundo assiste. Porque eu percebi, e nós fomos percebendo, que a falta do discernimento de espírito, né, de compreender aquilo que opera na nossa sociedade, fez com que muitas igrejas negociassem o chamado delas. Né? E eu percebo que existe tanta questão espiritual envolvida nisso, que se você olhar os sistemas políticos, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, todos os sistemas políticos, você percebe que existem defeitos dentro deles. E aí, muitas vezes, quando alguém vai apoiar determinado sistema político ou econômico, enfim, ela precisa, tipo assim, fingir que os erros não existem para tentar ter que apoiar. Porque se eu falar mal de fulano de tal, aquela pessoa vai perder o apoio. Então, eu tenho que apoiar incondicionalmente. Cara, é o amor cego. E isso é criado pelas ideologias políticas e os ídolos também. O Calvino falou, né, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, discernimento espiritual não é só para você ver anjos ou demônios ou ter visões, é para você entender o espírito da época que opera nos filhos da desobediência e o quanto muitas vezes esses principados e potestades vão tentar travar o trabalho da igreja.
A gente estava assistindo até aquela live do Baso com o Coelho, lembra que eles falam sobre isso? Sim. E eles falam exatamente sobre isso. O comportamento padrão que existe. Essa sensualidade, cara, que tem aqui no Rio de Janeiro. A gente... No mundo todo a gente vê isso. Mas o Rio de Janeiro sempre foi essa terra de sensualidade, de esbanjar, de mostrar o corpo, de ter essa carnalidade. Que muitas vezes as pessoas lá fora, né, acham que o Brasil ou o Rio de Janeiro é um lugar de prostituição. Existe um espírito da época que opera nisso, numa sensualidade. Aí, às vezes, num estado é mais a sensualidade, no outro estado, às vezes, é mais a corrupção, no outro estado, às vezes, é o vício em drogas. Se você reparar, existem espíritos que vão atuando nas regiões, né, como o Paulo fala, nas regiões celestiais, e o discernimento de espírito é importante para a gente não cair nesses erros, para a gente não idolatrar pessoas e para a gente perceber os fatores espirituais que estão acontecendo escondidas. Sim. Até essa semana agora, né, ouvindo um debate de uma determinada rádio, eu tive que ouvir de um pastor que quem votou no outro lado lá não estava vigiando, ou seja, o assunto era vigiar. O que a Bíblia fala sobre vigiar, né? O pastor vai e me fala que quem votou no outro lado lá, né? Vocês sabem qual, a pessoa não vigiou direito, né? Ou seja, foi um comentário que gerou escândalo para um não crente que estava ouvindo na hora, né? Então, assim, discernimento de espírito é muito importante até para o que a gente vai falar. Como você tocou nesse assunto de política, esse ano foi tipo assim, que o evangelho deveria ser instalado no sistema, sendo que nós devemos dos 7 montes, isso. Meu Deus. Sendo que nós devemos compreender, ainda pessoas não têm esse discernimento. Gabriel fez uma boa colocação, que não é somente ver demônio, ver anjos, mas discernimento do espírito é saber compreender as coisas. E muitas pessoas não estão conseguindo compreender o que é o evangelho. Primeiramente, que o evangelho ele não veio para ser inserido no sistema, porque como o Gabriel colocou, o espírito que está imperando na época não é o espírito de Deus, como a palavra de Deus nos fala que o mundo jaz do maligno. Então não é o momento para o evangelho ser inserido no sistema. Então nesse momento o evangelho ele veio para o indivíduo, não para o sistema. Que o evangelho é individual para o ser humano. Aí, Jesus não tentou mudar o sistema, né? Isso, tanto que ele fala que ele não veio para mudar lei nenhuma. O meu reino não é desse mundo, ele fala. Entendeu? O Isaac falou muito também isso hoje na EBD, falando até sobre a restauração, né, dos tempos bíblicos. E Jesus responde no Icru: não cabe a vocês saberem tempos e estações. Ou seja, traduzindo aqui na versão Gabriel, não te interessa. Isso aí. Tá entendendo? Não te interessa. Jesus está falando que você não tem que ser cidadão, que você não tem que exercer seu voto, que você não tem que... Não é isso que Jesus está falando. Mas o evangelho, é o que você falou, Timothy Keller ele fala sobre isso, que o evangelho ele é contracultural. O evangelho ele vem para mudar a cultura. Tem uma matéria que eu estou fazendo agora na faculdade que se chama Pedagogia Cristã, né? Pedagogia Cristã Reformada. E o professor, né, o Hermstein, ele fala que a educação ela tem uma agenda que a gente chama de currículo, né, na pedagogia. E nenhum currículo é neutro. Todo currículo ele é enviesado. Então, até no sistema educacional ali da Maria, por exemplo, na escola, ela vai aprender princípios éticos, morais e filosóficos. E tudo isso sempre vai estar embasado pelo espírito da época. Aquilo que for correto dentro da nossa sociedade é o que a Maria vai aprender na escola que é o correto. A gente, por exemplo, a gente dá pesos diferentes para a bebida alcoólica e para, por exemplo, a maconha. Sendo que as duas coisas são drogas. Só que o porquê... deixa eu dar um exemplo mais específico. A maconha e o cigarro, que é o tabaco. A gente vê as pessoas fumando tabaco por aí e tipo assim, beleza, ok. Aí vê alguém fumando maconha, meu Deus do céu, maconha. Mas por que o cigarro é comum e a maconha não é? Não estou dizendo que a maconha tem que ser comum, não. Mas por que as pessoas estranham o cigarro, a maconha como uma droga ilícita e o cigarro como uma questão normal? É justamente porque o Estado disse para a sociedade, isso aqui pode, isso aqui não pode.
Então, o parâmetro moral do que é certo e que é errado para as pessoas é o que o Estado diz para elas que tem que ser correto. Então, alguém que não tem esse discernimento espiritual, ele vai ser levado pelo produto pelo espírito da época. E aí, se amanhã usar crack, o Estado falar, tá bom, é normal, a sociedade futura que for nascendo depois daquela decisão, ela vai se habituar a entender que aquilo ali é normal, porque o conceito de certo e errado para ela é o que o Estado ensina. Então, o discernimento de espírito está ligado a isso também, a você compreender o espírito da época, você não se dobrar aos deuses desse mundo. Porque Paulo fala que os deuses desse mundo cegaram, o Deus desse mundo, né, cegou o entendimento dos homens, e os ouvidos para que não ouvissem, os olhos para que não vissem. Então, quando eu vejo determinada cegueira, e aí a gente o Léo falou ali de questões políticas, a gente viu dois espectros acontecendo ali no debate político, e você chegava para apoiador de qualquer um dos dois espectros, e as pessoas sempre, como a gente usa o termo, né, passavam um pano para o candidato. Por quê? Porque a palavra de Deus falou que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos homens. Como é que a gente quer que as pessoas enxergam? Elas não vão enxergar, porque o que faz esses ídolos serem derrubados é o discernimento de espírito, é através do Espírito Santo, a obra do Espírito em nós. Então, daí a gente vê a importância do discernimento de espírito, entendeu? A gente não pode se dobrar aos deuses desse mundo. O evangelho é contracultural. O objetivo de Deus é mudar essa sociedade? Sim, mas não é através da igreja. Através da igreja, ele está vocacionando pessoas, como você falou, né, que o evangelho é individual. Ele está chamando pessoas para fazerem parte desse grupo, desse povo, dessa família. O Bibotal que ele fala muito sobre isso, né, Rodrigo Bibo? Deus, ele até brinca dizendo assim, Deus não tem um plano para o seu CPF, Deus tem um plano para a sua igreja. Se você quer fazer parte do que Deus está fazendo, você tem que ir para a igreja. Você não é mais especial do que a igreja de Deus. Jesus não morreu por você, Jesus morreu pela igreja dele. Então, se você quiser seguir a Jesus, você precisa fazer parte da igreja de Jesus. Então, o discernimento de espírito ele vai dar para a gente esse entendimento, né? E não vai deixar a gente se cegar. Eu não sei vocês, mas eu acho que a gente nem precisa falar dos outros agora. Por mim, a gente ficava nesses três aqui. Senão vai ficar muito grande também. Vocês deixar o pessoal mais curioso. Os outros dons normalmente são os mais falados e os que as pessoas mais almejam, né? O que mais rendeu o assunto foi o discernimento de espírito, para a gente ver a importância desse dom no meio cristão. Eu quero voltar já que a gente vai falar hoje só sobre os dons de revelação, eu queria só voltar rapidinho nos dons de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria. Já que a gente vai ficar só nesse, vamos estrinchar um pouco mais. A gente falou bastante do discernimento de espírito. Ele é muito importante ali para o ministro de louvor, para o pregador, para entender o público que está ouvindo a igreja. Às vezes, tem o presbítero Gerson, que é da igreja, ele conta que ele foi pregar numa igreja recentemente. Na verdade, não recentemente, tem um tempinho. E ele conta que ele estava pregando e durante a pregação, eu não vou preservar a identidade da igreja, né, mas durante essa pregação, várias pessoas começaram a cair endemoniadas durante a pregação. E eram membros da igreja, não eram não cristãos e tal. Ou seja, existiam pessoas ali que estavam oprimidas por espíritos malignos, e como não havia discernimento de espírito naquela igreja, as pessoas não sabiam. E aí, quando ele chegou lá, e aí, pela glória de Deus, né, a unção do Senhor sobre a vida dele, as pessoas começaram a ser libertas. E assim, a presença desses dons dentro da vida da igreja faz com que a igreja não permita que essas coisas aconteçam. Que ela consiga agir de maneira ali rápida para poder expulsar aquele demônio e cuidar daquela pessoa, para que ela não viva mais oprimida pelos laços do diabo, né? E ele é importante. Agora, falando também ainda dos outros dons, a gente conversa muito também sobre a palavra de conhecimento como uma alternativa que Deus se utiliza de curar pessoas também. Para vocês verem a importância dos dons. A palavra de conhecimento, às vezes Deus pode dar para você uma palavra de conhecimento sobre alguém que tem uma determinada doença ali na sua igreja, no seu trabalho, no ambiente que você está, e Jesus pode falar para você, eu quero curar aquela pessoa ali. E se você orar por aquela pessoa, ela vai ser curada. Então, muitas vezes,
existem muitas pessoas, o Randy Clark fala sobre isso, que ele opera na cura espiritual não sobre os dons de curar, como Paulo ensina, mas através da palavra de conhecimento. Porque ele entendeu tanto a importância desse dom, de Deus querer manifestar a vontade dele, o coração dele, o desejo dele, para aquela igreja, para aquela situação, que ele se tornou ali apto para ouvir o que Deus estava falando, e ele começou a perceber. Deus dava para ele conhecimento. Tem alguém aqui que está sentindo isso, e eu quero curar essa pessoa. E aí ele ia lá e orava, não porque ele tinha um dom de curar, mas porque Deus tinha revelado que ele queria curar alguém ali naquela situação. Tem uma grande figura, né, cristã, o nome dele é William Branham. William Branham foi um grande evangelista da sua época. Ele era do século XIX ou do século XX. Acho que na verdade ele era do século XX. E o William Branham, ele conta, ele sempre foi doente, e aí ele conta que um dia 2 anjos do Senhor desceram até o quarto dele e impuseram as mãos sobre ele, e ele foi curado instantaneamente da doença que ele tinha. Era alguma coisa relacionada à pneumonia. E dali em diante ele conta que Deus deu para ele o dom de curar por meio da palavra de conhecimento. Então ele chegava na igreja, estava pregando, e de repente o Espírito Santo falava para ele: tem alguém aqui que está escutando só de um ouvido. Eu quero curar essa pessoa. E aí ele se colocava na brecha e Deus curava. E ele falava: o Espírito Santo está me dizendo que tem alguém aqui que tem um problema, só que consegue escutar por um ouvido. Onde é que você está? E aí a pessoa levantava a mão e ele chamava aquela pessoa para orar. Porque o fato é o que o Léo falou: Deus não é fofoqueiro. Se Deus revelou que tem alguém ali com alguma doença, é porque Deus quer curar aquela pessoa. Então tá aí a importância da gente buscar a palavra de conhecimento também para curar. Aquela atitude, né? E até citando o Randy Clark, que é um cara fenomenal no assunto, entrando um pouco agora nos dons de curar sem querer, quando a gente tem uma imaginação assim, né, de quando a gente vai operar no dom de cura, a gente vai botar a mão ali, falar algumas coisinhas e instantaneamente a pessoa vai ser curada, né? Não, não que isso não possa acontecer, né? Mas esse cara mencionado, que é um dos que tem um ministério mais forte assim no assunto, ele dá tanta importância para a palavra de conhecimento, que diversas curas dele, ele primeiro passa diverso tempo orando com a pessoa, até a pessoa ir dando um diagnóstico de cura. Então, assim, teve gente que foi curada depois de 4 horas de oração, como ele conta. No livro dele ele fala muito sobre... ele usa muito o texto lá daquele homem cego que Jesus... eu não sei se é o texto que Jesus cospe, faz o lodo e passa no olho dele, que manda ele se lavar, e Jesus pergunta: o que você vê? Aí ele fala: vejo homens como árvores, né? E aí Jesus vai lá, impõe as mãos de novo, ora de novo. Esse daí foi daquela passagem que Jesus fala para não comer das farinhas dos fariseus. Esse daí, Caramba, esqueci. Mas eu sei que é um cego, que Jesus fala para ele, ele fala para Jesus que ele vê homens como árvores, ou seja, ele só estava vendo vulto. Aí Jesus vai lá, impõe as mãos de novo, ora, e aquele homem, ele passa a ver. E aí a questão da permanência da oração, né? Da gente permanecer orando. E a palavra de conhecer... O Branham, ele também fala sobre isso, que muitas vezes quando ele tinha a palavra de conhecimento para ele, ela se revelava com sinais físicos. Então, às vezes, ele estava pregando e do nada ele sentia uma dor muito forte na coluna, muito forte. E aí Deus falava para ele que tem alguém que estava sentindo aquela dor ali. E Deus permitia que muitas vezes ele sentisse os sintomas para que ele pudesse perceber a dor daquela pessoa e ter compaixão na hora de orar. O Subirá fala sobre isso também, sim, né? Sim. Que muitas vezes ele sentia algumas manifestações físicas de dores. E aí ele começou a perceber que muitas vezes Deus estava mostrando para ele dores naquelas regiões ali, naquela região específica, que ele precisava orar, porque Deus ia curar e Deus sempre curava naquelas situações. Então a gente precisa entender também da palavra de conhecimento, não só como a forma de Deus revelar ali algo que está acontecendo, mas também como a oportunidade de Deus curar, de Deus salvar. Para a salvação é muito importante. Às vezes você está fazendo evangelismo
E aí você pede para orar por alguém e Deus fala para você alguma coisa que está acontecendo com aquela pessoa. E aí você às vezes está orando e você fala, poxa, sei lá, o Espírito Santo está me falando que as coisas na sua casa não estão muito bem, que as coisas no seu casamento não estão muito bem. Naquela hora aquela pessoa fala, caramba, como é que você sabe disso? E aí, ali a oportunidade de você mostrar que Deus, ele ama aquela pessoa, ele se importa com aquela pessoa. O Todd White, ele fala muito isso, né? Tem até um vídeo do Todd White que ele tá num evento de satanismo nos Estados Unidos e ele entra dentro desse evento para poder evangelizar. E aí tem um cara vestido de demônio, e aí ele chega para esse cara, pede para orar por ele. É aquele cara fala, eu não acredito em Jesus e tal. E aí Deus dá uma palavra de conhecimento sobre aquele cara para o Todd White. E aquele homem começa a chorar, porque ele sabe que, caramba, Deus tem que existir, porque esse homem não me conhece, sabe da minha vida. E aí o Todd White fala, eu sei disso porque Deus te ama. Ele me trouxe aqui para dizer isso para você, para dizer que ele te ama, que ele tem um plano na sua vida, que ele quer transformar a sua história, que ele quer mudar a sua situação familiar. E aí ele vai evangelizando. Então a palavra de conhecimento ela pode servir também, né, como esse dom que vai fazer com que as pessoas vejam a manifestação sobrenatural acontecendo e glorifiquem a Deus por aquilo que está ocorrendo. Sim, e a gente costuma dar tanta ênfase assim, né, para as coisas sobrenaturais que acontecem, mas a gente esquece que o dom, ele é um aprendizado. Você desenvolve o dom. Então, antes de você se mover no sobrenatural, coisas ordinárias acontecem para que as extraordinárias aconteçam. Então você acaba indo de pouco em pouco com questões do seu dia a dia ali mesmo. Você vai notando algo e aí você vai se comunicando com Deus para aí depois de um tempo que a gente começar a fazer isso tudo, a gente vai ver como que os dons vão operar de maneira mais milagrosa, como esses nomes grandes do Evangelho operam. Porque por vezes nós negamos as coisas simples que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes vai começar esse sentimento que a gente pode chamar, né? Vai começar com uma impressão, com uma como é que a gente fala que mulher tem, que mãe tem? Quando a mãe tem desconfiança, intuição vai soar como uma intuição. E aí você como um filho de Deus, né, vai orando por aquilo, porque às vezes Deus coloca impressões no nosso espírito, né? Percepções. E, cara, quando Deus coloca aquilo dentro vou te falar como funciona comigo. Às vezes eu tenho impressões sobre algumas coisas, e aí, como eu já tenho experiência com o dom de palavra de conhecimento, eu já tive algumas experiências, eu na hora, eu percebo aquilo ali e eu começo a orar. Deus, o que o Senhor está tentando me dizer? Se o Senhor está tentando me dizer alguma coisa, eu estou aqui, eu quero saber, eu quero participar, eu quero que isso aconteça. Essa cooperação, ela acontece de maneira muito clara. Na semana passada, no domingo, a gente estava aqui na igreja e aí vou dar até um outro exemplo. Houve uma manifestação de interpretação de línguas. E antes daquilo ali acontecer, o Senhor tinha me colocado uma impressão de que Ele faria aquilo. E aí, naquele momento, eu comecei a orar. Senhor, se o Senhor quer usar alguém nisso, eu estou aqui disponível. Eu quero participar disso. Então, os dons, eles funcionam dessa maneira, né? Deus, ele coloca esse dom em você, né? Mas você precisa fazê-lo acordar, despertar. O que Paulo fala, não deixe o dom que você tem morrer. Desperta o dom que é em ti. Ele fala isso para Timóteo, né? Então a gente tem que despertar o dom, a gente tem que acordar o dom, tem que manter ele em atividade. Por isso, até para vocês que estão nos ouvindo, incentivo vocês a orarem por palavra de conhecimento, a orarem por palavra de sabedoria, orarem por discernimento de espíritos. E eu tenho certeza, se vocês orarem por isso, eles vão acontecer, eles vão chegar. Quando se sentirem essas impressões, essas questões assim, que as pessoas chamam de intuição, orem por isso. Orem até que Deus dê uma certeza no coração de vocês de que aquilo é a palavra de Deus para você. Eu lembro de uma pessoa, a primeira vez que eu tive experiência com a palavra de conhecimento, uma pessoa que frequentava muito a minha casa, ela pegou um relógio meu, que estava na minha casa, para usar, porque ela não tinha relógio.
ela usou meu relógio, e aí ela botou o relógio no lugar. No outro dia, colocou o relógio no lugar, eu tinha vários relógios, né? Colocou o relógio no lugar, e na mesma posição que estava e tal. E, enfim, como é que eu sei disso? Porque quando eu fui usar o relógio estava assim... Quando eu botei o relógio no meu pulso, o Espírito Santo falou pra mim assim... fulano de tal pegou seu relógio e usou. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim... mas eu tô contando pra você... Não é pra você brigar, não é pra você desconfiar, não é pra você se afastar dessa pessoa. É porque eu quero que você mostre pra ela que falar a verdade não implica em castigo. As pessoas podem ser sinceras, podem pedir as coisas sem sofrerem o dano. E aí eu cheguei pra essa pessoa e eu falei assim... Eu tinha tanta certeza dentro de mim que aquilo aconteceu, que eu falei assim... eu não o acusei, mas eu falei assim... No dia tal, na hora tal, porque Deus tinha me falado, né? Você pegou meu relógio pra usar, colocou no lugar e falou... Poxa, não vou falar pro Gabriel, porque se eu falar vai acontecer isso, isso, isso. Aí ele olhou pra mim assim, assustado. Tipo assim, caramba... Aí eu falei assim, eu quero que você saiba que o Espírito Santo me falou que você fez isso. Mas ele não me falou isso para te acusar. Ele me falou porque eu quero que você saiba que você pode contar comigo e que você pode me pedir as coisas. Você não precisa mentir para mim. Você não precisa tentar me enganar. E aí, no final das contas, eu dei aquele meu relógio para aquela pessoa. E foi a primeira vez que eu tive aquela experiência com aquele dom. E aí, depois... eu lembro de uma outra situação que eu estava no meu quarto. Eu tive uma impressão muito forte dentro de mim. E aí eu comecei a orar por aquilo foi aumentando até que aconteceu. E aí foram acontecendo as manifestações que eram mais espaçadas, começaram a ocorrer de maneira mais corriqueira. Começaram a ocorrer mais vezes. Até que uma vez Deus falou comigo que era para eu treinar o Léo, porque ele ia levantar o Léo para ser o líder dos jovens, lembra? E aí eu sentei pro Léo para conversar, falei, Léo, Deus me disse isso. Mas você não conta isso para ninguém. E a gente não contou para ninguém da juventude. E aí o Léo foi eleito líder da juventude. Depois que aconteceu, eu falei pro pessoal, Deus colocou o Léo aqui, ele pediu para que eu treinasse o Léo e tal. Eu só falei pra mesa, lembra, na época. Falei, gente, eu tô treinando o Léo porque Deus me disse que ele vai levantar o Léo para ser o líder dessa juventude. Então eu tô treinando ele, eu quero que vocês ajudem, sirvam ele, para que ele possa continuar o trabalho, mas que vocês não contem isso para ninguém, para que ninguém seja afetado por aquilo que Deus vai fazer. Então, assim, as manifestações, conforme a gente vai dando mais bola para elas, digamos assim, a gente vai orando mais, a gente vai reagindo, como o Léo falou, elas vão ocorrendo de maneira mais comum, porque Deus, ele percebe que ele pode contar com você para aquilo ali. Então ele pode entregar para você aquela porção ali. É o lance de ser fiel no pouco e ele vai te dando mais coisas, mais responsabilidades também. Tudo depende da forma de como nós interagimos, né? É igual aquela pregação da 10ª conferência do Luciano Subirá, que nem você tinha me indicado. Aí ele fala um pouco sobre isso. Isso tudo depende de como a pessoa vai interagir com o Espírito Santo. Como você mencionou aí, tudo começou com uma impressão. Como você citou também a intuição de uma mãe. O dom de conhecimento, ele sempre começa assim. Na maioria das vezes, ele sempre começa assim. Só que isso vai depender de como você vai interagir com o que está acontecendo, com o que você está sentindo. Como você citou já a chave principal, que é a oração. Que ele começou já a consultar a Deus. Senhor, por que eu estou sentindo isso? Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Por que o Senhor está falando isso comigo? Tanto que você mencionou também que o dono de conhecimento, ele revela os sentimentos de Deus em relação à pessoa, entendeu? Porque aí tem pessoas que ficam se perguntando, por que toda hora vem um homem, vem falar de mim, da palavra de Deus para mim? Porque toda hora vem um homem e começa a revelar coisas para mim? É porque é Deus demonstrando o sentimento dele por ela. Paternidade dele. Isso. Tanto que a palavra de conhecimento, ela já explica que ela revela, é uma revelação do Espírito Santo, ou seja, em relação à palavra ou até mesmo à pessoa, certo? Cara, eu esqueci o que eu ia falar agora. É tanta coisa que fica passando na minha mente aqui, como você estava falando, eu fico olhando aqui, mas é basicamente isso daí. Vai depender também da sua disposição, porque os dons não vão se manifestar assim, um passe de mágica.
Porque a gente tem um grande erro mesmo, uma coisa que eu aprendi, que eu estou aprendendo agora conforme o tempo, é ficar mistificando as coisas. Tudo entendeu? Como é que as coisas que as pessoas sempre tentam assim, vai acontecer do nada. As coisas de Deus não acontecem do nada. Sempre tem um processo. Para os dons, que nem Paulo fala, buscar com zelos os dons espirituais. Então, se você não buscar, ele não vai acontecer. Certo? Basicamente, já começa logo por aí. Se você não buscar, não vai acontecer. E para ele continuar fluindo e continuar sendo desenvolvido você tem que buscar ainda mais ainda. Como o Gabriel falou, buscar em oração, buscar o porquê daquilo que está acontecendo. E como eu devo fluir dentro desse dom. Entendeu? Para ser mais, como é que se fala? Eficaz. Porque os dons os dons foram dados para nós para que nós possamos ser mais eficazes na obra de Deus. Para a edificação da igreja. Também para aqueles que estão lá fora. Entendeu? Para que nós possamos ser mais eficazes para aqueles que estão lá fora também, como você deu o exemplo da pessoa do relógio. E Deus já te deu logo o que você deveria fazer. Essa palavra de sabedoria, né? Isso daí. Deus já te deu logo a planta. Eu estou te revelando isso daqui, mas não é para você agir dessa forma. Entendeu? E por conta da sua interação. Entendeu? Que você começou a interagir com Deus e Ele te explicou o que você deve fazer. Porque por isso que existem muitas pessoas dentro da igreja que têm dons, mas só que não sabem como agir em relação a esse dom. Mas só que isso é falta de uma pessoa querer interagir com Deus. Entendeu? Se você não interagir com o Senhor, para esses que estão nos ouvindo, se você não tiver essa disposição de se interagir com o Senhor, você nunca vai entender aquilo que você está sentindo, o dom que está querendo se aflorar em você. É uma via de mão dupla, né? Isso. Deus, ele desperta o dom, ele coloca o dom, mas você precisa despertá-lo. Só para encerrar assim da minha parte, muitas vezes você que está nos ouvindo pode já ter um desses dons e você não percebe. Eu falo isso porque depois que eu me casei, eu percebi que a Isabela ela tinha muita experiência com a palavra de sabedoria, muita. E ela não sabia disso. Mas às vezes ela falava, eu sinto um negócio, eu não sei. Só que ela não sabia botar isso pra fora. Até que um dia, a gente voltando, eu tava passando por uma situação, e a gente voltando de carro pra casa, no meio do trajeto, eu falando pra ela assim, tipo assim, desabafando, contando uma situação que tava acontecendo, e ela foi elencando tudo que eu tinha que fazer, e era um plano perfeito. E quando ela foi falando, eu senti o testemunho interior, né, que a gente sente, eu sabia que aquilo era uma palavra de Deus. E aí, quando ela terminou de falar, eu estava chorando, assim, caramba, era muito claro e eu não conseguia perceber. E Deus falou para mim que esse era um dom que ela tinha. A partir daquele momento, que eu sentei com ela e falei assim, olha só, aquilo que você falou para mim naquele dia no carro, não era você falando, era Deus. Você precisa entender que Deus está usando você com esse dom e você não está percebendo. Quando eu falei isso para ela começou a ter novas impressões sobre novas palavras de sabedoria, e ela começou a entender como que aquilo acontecia, como que aquilo fluía, e aí hoje ela tem muito mais manifestações e experiências com esse dom, porque ela entendeu que isso é um dom, ela entendeu como que opera, conforme a gente vai fazendo, a gente vai amadurecendo nos dons. Tem uma situação que aconteceu que eu também falei para o Léo, que eu gosto muito de testificar e falar para as pessoas, para que elas se despertem. A gente foi fazer um GCL lá em casa, lembra? Aí a gente estava orando um pelos outros, né, com imposição de mãos, e aí o Léo ele botou a mão na minha cabeça para orar por mim, e o Léo começou a falar tudo que estava acontecendo na minha vida, durante a oração. Ele orava como se ele soubesse tudo que eu estava passando. E no final da oração, ele foi me dando uma palavra de sabedoria. Tipo assim, Deus, porque, Gabriel, você está passando isso, mas Deus faz isso, e orando por mim. E eu, tipo assim, caramba, e o Léo lá orando, nem sentindo. Aí no final, quando ele terminou de falar tudo que eu estava sentindo e vivendo, ele falou assim, por isso, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer isso, e o que o Senhor está exigindo dele é que ele faça isso. Ele foi dando todo o diagnóstico daquilo que eu vivi e que eu estava vivendo, e no final ele falou como que eu deveria proceder diante daquela situação que eu vivenciei. E aí, quando passou aquela situação, eu cheguei para ele e falei assim, Léo, você teve
Quando você estava orando por mim, Deus te deu conhecimento e palavra de sabedoria sobre mim e você nem percebeu. E aí eu falei pra ele, tipo assim, ficar atento, porque aquilo ali vai acontecer outras vezes, mas aquilo não tem que ser esporádico, aquilo pode ser mais comum, se ele se atentar e se ele corresponder ao que o Espírito Santo está fazendo. É isso da minha parte. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Como foi falado, né? Busquem com zelo os melhores dons, e o que a gente pode deixar aqui hoje de incentivo, né, pra gente é o que Paulo falou para Timóteo. Não despreze o dom que há em ti, desperte o dom que há em ti. Então, dons, cara, se você é cristão, algum dom você carrega. Você pode não estar atento a ele ainda, porque você falta ligação com o céu para isso. E entender que o processo dos dons, ele começa de uma maneira simples, de uma maneira ordinária, até que o extraordinário vem. O extraordinário se chama ordinário, porque é um extra. Ou seja, antes de vir ele, vários passos ordinários já aconteceram. Então, antes da gente fluir em algo sobrenatural, nós vamos fluir primeiramente nas coisas simples. Vai ser ali impressões, intuições, desejos, até que você vá começando a entender, orando em cima daquilo, para que você, depois de um tempo, comece a operar. E nesse dia que o Gabriel conta, depois isso aconteceu, a roda de oração começou com a Isabelle, se eu não me engano. Aí depois ela veio para mim, tipo, tava todo mundo, uma pessoa orava por todas, e depois a outra pessoa ia para o meio e recebia oração de todas as pessoas. Aí quando chegou na minha vez, eu fui o segundo a receber, depois que os meus irmãos oraram por mim. Quando eu voltei, eu já estava meio que sabendo por tudo que eu estava orando. Eu tive esse discernimento depois. Na hora, assim, pareceu em uma coisa natural, mas quando eu cheguei ali no Isaac, que estava depois de mim, eu já comecei a entender que não era mais eu que estava orando, mas o dom já estava, o Espírito Santo já estava operando o dom em mim. E isso, tipo, foi uma coisa, tipo, ninguém te esperava por aquelas coisas que iam acontecendo naquele dia. A gente se deslocou achando que seria um GCL normal, e Deus ali moveu no sobrenatural. É isso. Então, não deixem de buscar os dons, não deixem de buscar os dons, não deixem de corresponder à voz do Espírito Santo. A gente hoje só falou sobre os dons de revelação, ainda tem dons de fala, ainda tem dons de poder. Então, se você gostou desse vídeo, o que faz, Matheus? Se inscreva no canal. Ó, e curte aí também, tá? Compartilhe bastante aí com o pessoal aí, entendeu? Porque existem muitas pessoas que necessitam ainda de aprender muito sobre os dons espirituais, entendeu? E serve para todos nós continuarmos aprendendo sobre a palavra de Deus. É isso. Então é isso aí, gente. Se inscreve, deixa o like aí, taca o dedo no compartilhar, sem medo. E daqui uns dias a gente volta trazendo mais conteúdos para vocês. O comentário é aberto também? Oi? No canal, os comentários são abertos. Comentário Pode comentar Os também, tá, comentários gente? estão Pode abertos. Se quiser deixar dúvida lá, sugestão, o que tocar no coração de vocês aí,
A gente Pode tá mandar lá de até olho. alguns temas aí pra gente, né? É legal. Pode ser muito sugestão legal. de temas, estamos aí, ó, disponíveis para entregar o que Deus estiver passando pra gente. É isso então, galera. Valeu!